num dia de falar de violência doméstica ao clássico de Benfica perdeu e tu vieste encarnado. É diferente, eu acho que uma vida é sempre horroroso, mas enfim. Eu acho que nesta mesa já se abordaram duas perspectivas, uma mais legalista e que, com o conteúdo da qual eu tendo a concordar, aqui a perspectiva da Isabel, e uma perspectiva mais sociológica, que também tem ali alguns elementos, que foi aquela que a Raquel abordou e sobre a qual eu gostaria de falar. Quanto à perspectiva mais legalista, por assim dizer, aqui que a Isabel trouxe e com a qual eu estou de acordo, queria dizer algumas coisas. É efetivamente um problema contra as mulheres, mas acima de tudo o que é fundamental que não nos esqueçamos é que é uma questão de direitos humanos. Acima de tudo isto é uma questão de direitos humanos, em que por mero acaso as mulheres são as grandes vítimas, mas devíamos sempre pensar nisto como uma questão de direitos humanos. Quanto ao projeto que a Isabel fez menção, o projeto do PS não passou porque havia uma série de questões técnicas a que a Isabel aludiu aqui e havia já pareceres, nomeadamente da Ordem dos Advogados, que falavam na inutilidade e redundância de alguns aspectos técnicos da proposta e, portanto, diziam mesmo que não se vislumbra nenhuma vantagem prática na apensação a um processo penal, de um processo de regulação provisória de realidades respeitantes à jurisdição da família. Dizia a Ordem dos Advogados e, portanto, houve um chumbo por esse motivo e agora existe uma tentativa de aperfeiçoar do ponto de vista técnico. Há pouco a Raquel dizia bem, o direito, enfim, só acontece porque as pessoas não se conseguem entender. O direito e a lei servem justamente porque vivemos em sociedade, o direito e a lei demoram muito mais tempo do que os fenómenos sociais, como é evidente. Primeiro há esse acordar da sociedade, as coisas começam a acontecer e depois, muitas vezes, mais tarde e mais devagar... Mais tarde e mais devagar, eu estou a responder àquilo que foi o argumento da Raquel, vai dando respostas. A verdade é que as respostas legais são absolutamente fundamentais. E mas eu disse exatamente isso. Nomeadamente, tem havido mais formação e sensibilização dos magistrados e a 15 de setembro os números eram estes. Tem que se dizer que nunca houve tantos reclusos a cumprir pena por violência doméstica. Em setembro tínhamos 494 reclusos e proibições de contacto dos agressores com as vítimas através da aplicação da vigilância eletrónica. Também em setembro tínhamos 260 medidas, ou seja, há claramente uma evolução, porque se começou a perceber que o facto de sistematicamente as penas serem ou inferiores a 3 anos ou sistematicamente suspensas, o que faziam era agravar o problema e a sensação de impunidade. 90% das condenações são penas suspensas. Há pouco tu, Manela, e tu, Raquel, falaram na questão das notícias. Eu queria falar sobre um aspecto específico ainda de números, às vezes as pessoas têm um bocadinho, morreram estas pessoas, mas não só foram estas mulheres que morreram, mas ocorrências na PSP, na GNR, por ano, há mais de 20 mil ocorrências. Portanto, morrem demasiadas mulheres, mas ocorrências são 20 mil, pelo menos. E os números apontam para que 55 mulheres sejam agredidas diariamente. Portanto, para o dia está quase a acabar. Aquelas que são, exatamente. Queixa. Portanto, são números, de facto, muito graves a exigir medidas. Mas aquilo que eu ia referir, um artigo que eu penso que toda a gente viu, do João Miguel Tavares, um artigo de opinião, escrito no Público de 29/1, e que eu achei um artigo muito importante por ser escrito no Público. E ele falava sobre o caso da Bárbara e do Carrilho. E ele falava nestes termos, e que era o Público noticiou a existência do caso e de uma acusação do Ministério Público. O Público noticiou. E houve muitos leitores que se queixaram, que era o provedor do jornal, que era a diretora do jornal, se seria sério, um jornal dito sério e de referência, tocar naquele assunto. E o artigo que me pareceu muito corajoso do João Miguel Tavares e muito importante para uma reflexão coletiva foi que ele disse, porque o que se passa é que nós aturamos bem a realidade da violência doméstica quando ela vem em números e não tem rostos e não há fotografias e não conseguimos lidar, portanto lidamos com o fenómeno em abstrato. E o que se passa é que por trás de cada número há uma história, há uma pessoa, há filhos, há violência, há mazelas, há crime.
E o que ele vem dizer é que achava que sim, que os jornais ditos sérios tinham de noticiar os casos quando eles já estavam numa fase avançada e eram públicos e notórios, que ele achava que sim, que o público tinha feito bem e que o provedor do jornal também, pese embora o leitor tipo daquele jornal não se tivesse sentido bem com o tema e dito que isso era para jornais mais populares e não era para estar naquele tipo de jornais. E eu gostei da opinião e da crónica do João Miguel Tavares justamente por causa disso. O assunto é muito sério, é muitíssimo relevante e não é um assunto de pasquim ou de jornal popular. É um assunto sério de violência doméstica, onde há vítimas e, portanto, o assunto merece a dignidade de ser tratado em jornais ditos sérios.